Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos começar a conversar, tá bom? Antes da gente aí entrar no assunto. Eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre os exames de proficiência e a importância desses exames na sua vida acadêmica, né? Então a gente vai falar hoje mais especificamente sobre dois exames, mas a gente vai falar de um modo geral sobre exames e por que eles são úteis e por que você deveria se preocupar com isso, tá? E aí, o controle. Eu queria perguntar primeiro para os que estão aqui se você já fez algum exame de proficiência. Já fez algum exame? Qual você fez? Fez o TOEFL. Muito bem. Alguém já fez? Já fez o TOEFL. Muito bem. É o mais conhecido, o mais comum. Bom, por que esses exames são importantes? E aí, primeiro, isso aqui é só uma ilustração, mas a gente tem que trazer o cenário, né? Esse cenário, gente, ele já é muito conhecido e muito estabelecido, né? Que é o cenário da predominância do inglês na vida acadêmica, no mundo acadêmico, né? Mas eu quero só ilustrar com alguns dados aqui. Esse aqui foi um editorial de uma revista, uma publicação de 2023 agora. E no editorial ele questiona essa questão dessa predominância absurda, né, na visão de alguns, do inglês nas publicações científicas. Em algumas áreas chega a 96, 97%, né, das publicações, principalmente publicações com impacto, que são feitas em inglês. E aí ele vai questionar isso, se isso não pode ser prejudicial de alguma forma para o mundo acadêmico, porque se só quem publica em inglês pode publicar ou vai conseguir ser visto, então isso não seria, talvez, não prejudicaria quem não é falante de inglês ou quem não é fluente de inglês. Mas o interessante é que ele questiona isso publicando em editorial, gente, em que língua? Em inglês. Porque hoje essa é a nossa realidade. Para você jogar o jogo, para você questionar o jogo, você precisa jogar o jogo. E não se joga jogo, né? Tem uma brincadeira que alguns acham de mau gosto, né? Enfim, não vou questionar, que dizem publish or perish, né? Na vida acadêmica. Publish in English or perish. Se você quer ser visto, você precisa publicar em inglês. Senão a sua pesquisa simplesmente não existe, né? Mas existe uma outra tendência aí. Eu não vou entrar nessa discussão porque essa não é a nossa discussão de hoje. Só estou trazendo o cenário. Existe uma outra tendência, que aqui no Brasil a gente ainda está um pouquinho atrasado, mas a gente não vai ter como fugir, que é o que a gente chama de EMI, né? English as a Means of Instruction, né? Então, hoje o inglês já é a língua de instrução nos programas de pós-graduação pela Europa, em muitos países da Ásia. Então, eu vou fazer uma disciplina um programa de pós-graduação na China. Em que língua que essa disciplina vai ser ministrada? Em inglês, né? E eu vou fazer um intercâmbio. Eu tenho um amigo que está fazendo um doutorado sanduíche na Itália. Que língua que ele teve que apresentar o certificado e em que língua que ele está estudando? Alguém chuta? Em inglês. Ele está. Claro que ele está também aproveitando para passear, né, pela Itália e aprender um pouquinho de italiano também, lógico. Mas na universidade, qual é a língua falada na universidade? Inglês, né? Então, essa é a realidade hoje do mundo acadêmico. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando nessa direção do inglês como meio de instrução, principalmente na pós-graduação. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá, né? Não tem como fugir dessa realidade. Não vejo mudanças a médio prazo, na verdade, nem a longo prazo. Vejo, na verdade, só isso se intensificando cada vez mais. E aí,
surge uma pergunta. Muito bem, professora, isso aí é mais do mesmo. Todo mundo sabe que a gente tem que saber inglês para estar na pós-graduação, que a academia é dominada pelo inglês. Tudo bem, isso a gente já sabe. Mas que inglês que eu tenho que ter? Como que eu provo o meu nível de inglês? Ah, eu fiz 2 anos de cursinho, vale, já comprovei. Como que eu provo que eu sei esse inglês? Que inglês é esse? Será que os meus 3 anos de cursinho já valeu? É isso? Não. A gente tem 2 pontos aí. O primeiro é, a gente tem um quadro que a gente chama o quadro comum de referência de línguas, é um quadro europeu. Ele é usado no mundo todo, que estabelece quais são os níveis de uma língua estrangeira para um falante, né, de inglês ou de outra língua, como língua estrangeira. Então, você pode pesquisar depois na internet e tal, não vou me demorar aqui, mas cada um desses níveis tem uma certa característica. O que eu sou capaz de comunicar, o que eu sou capaz de produzir, o que eu sou capaz de falar, escrever, entender em língua inglesa. No A1, A2, B1, B2, C1 e C2. C2 é o último nível, seria fluente. E aí, como que eu sei? De repente você fez, não sei se foi o teu caso, tá? 4 anos de cursinho, né? De língua inglesa, mas você continua no A1 ou você está no A2. E às vezes, eventualmente, o aluno fez 1 ano de curso, estudou sozinho em casa, vai depender dele, e ele já se encaixa num B1. Isso vai muito de cada pessoa, né? Então, um certificado de um cursinho, alguma coisa assim, ele não prova nada, né? Ele não te leva a lugar nenhum. Não é que eu estou dizendo para você não fazer o cursinho. Faça o cursinho para aprender. Mas o certificado não te leva a lugar nenhum. Você precisa comprovar esse nível aqui de inglês. Bom, professora, e eu tenho que comprovar que nível para eu entrar no mestrado, para que eu possa concorrer a uma bolsa, para que eu possa concorrer a, de repente, fazer um intercâmbio ou uma parte do meu mestrado fora do Brasil ou inteiro, ou fazer um doutorado sanduíche. O que eu tenho que comprovar? Você tem que comprovar, no mínimo, aí vai depender do seu programa, há algumas diferenças dependendo do programa, o nível B2. Normalmente, essa é aí o que eles pedem. E como eu comprovo isso? Através de um exame oficial. Hoje eu vou falar de 2 exames, né? Que é o IELTS e o TOEFL, né? Que são os mais conhecidos e mais aceitos. Mas existem muitos exames por aí. E a gente vive aí uma fase de, como o inglês é uma língua, claro, maciça, muito popular, tem muitos exames. E aí você pode perguntar, bom, professora, mas tem o teste do Duolingo também, né? Também serve em alguns momentos. Também pode ser interessante, depende do seu objetivo. O teste, não o aplicativo, tá, gente? Aquele teste que você se inscreve, paga $65 e faz o teste, né? $65 porque ele é bastante em conta comparando com outros testes, né? Então, serve para algumas coisas? Serve para alguma coisa, né? Por exemplo, o TOEFL hoje está $240, né? Mas não é aceito amplamente nas universidades e nos programas, né? É claro que quando as pessoas querem vender testes, elas fazem um comercial, né, do seu teste. Então, eles dizem coisas, por exemplo, o teste do Duolingo é aceito na USP. Eu venho da USP, né? A USP é uma universidade enorme, com muitas faculdades, com muitos programas de pós-graduação. O fato de um programa ou 2 programas de pós-graduação aceitar o Duolingo como teste de proficiência para a entrada no mestrado, não quer dizer que a USP aceita o teste do Duolingo, né? Então, a gente tem que... Eles estão mentindo? Não, exatamente, né? Mas a gente tem que saber conhecer a área para a gente entender o que a gente está falando. O que é seguro para quem quer fazer... Quem quer, por exemplo, eu quero concorrer a uma bolsa para poder, sei lá, participar de um evento
internacional, eu tenho interesse em fazer pós-graduação fora do país, enfim, eu tenho ambições acadêmicas, né? Esse é o ponto. O que você pode fazer com certeza que não vai ter erro? IELTS e TOEFL. Né? Eu vou falar desses dois hoje só, tem outros exames. Esses dois exames são exames voltados para a área acadêmica, são exames que a gente fala que são exames de régua. Né? O que é um exame de régua? Ele mede o nível em que você está, e não apenas um nível exclusivo. Só para comparar, tem um exame da Cambridge chamado CPE, que ele mede se você é um C2. Então, você faz o exame. Se você for C2, você passa, tem o certificado. Se você não for, perdeu o seu dinheiro, os seus $300 aí, né? Agora, no caso do IELTS e do TOEFL, não. Você faz, se você pode receber o certificado com 5,5, com 6, com 6,5, com 7, com 7,5, né? Vai até o Band 9. Então, você, de todo jeito, recebe o seu certificado. Qual é a nota que eu devo aspirar, né? Que eu devo ambicionar, desculpa. Acima de 6,5. Acima de 6,5. Professora, fiz o IELTS, eu tirei uma nota 5,5. Perdi? Sei, né? Depende da perspectiva, né? Mas assim, na prática, provavelmente sim, você perdeu o dinheiro, porque serão bem poucas instituições que vão aceitar a nota 5,5. Normalmente o corte é de 6 para cima, como eu disse, depende do programa, mas normalmente é de 6 para cima. Esse amigo que eu falei para vocês que está na Itália, ele tirou 6,9. A Universidade de Bolonha aceitou, deu tudo certo e ele está lá. Né? Então, ele fez justamente o IELTS. Então, você tem que se encaixar ali normalmente acima de 6,5, ou seja, você tem que ser um B2 consolidado, certo? Para que você possa conseguir aí. O exame mais, né, a gente tem duas pessoas que já fizeram, o exame mais popular no mundo hoje, o mais aceito no mundo, né, nas universidades, nas instituições, nos programas de pós-graduação, para fins de intercâmbio, para fins de evento, é o TOEFL. Né? Então, ele é o mais aceito, mais fácil de você fazer também. Ele é um pouquinho mais barato também. $240, né, gente? Não é muito barato, mas é um pouquinho mais em conta que o IELTS. Então, ele é normalmente o exame escolhido. Ele é pedido, inclusive, para participação em exames, né? Então, eu tive recentemente uma conhecida aqui da UFAM que foi participar de um exame em Portugal. Participar de um exame, desculpa, gente, de um evento em Portugal. E ela teve que apresentar o TOEFL, né? Para garantir o nível de inglês dela. Muito bem. Então, esse é o mais conhecido. A prova foi reformulada. Isso é uma boa notícia. A prova durava 4 horas. Hoje a prova dura 2 horas. Né? Eles tiraram principalmente a parte de writing, eles diminuíram bem. Então, quem fez teve que escrever um ensaio em inglês. Aquela última parte foi retirada. Você escreve só do two tasks, small writing tasks of... No writing, desculpa, misturando aqui português e inglês. Você escreve 2 tarefas, 2 respostas, 2 pequenos textos em inglês. Então, essa foi uma reformulação interessante, ajuda os alunos aí. O teste ficou mais compacto, consequente um pouco aí, talvez mais acessível, né? Pelo menos em termos de realização. O preço continua o mesmo, apesar de o exame ter diminuído, né? E aí, o que eu tenho que tirar no TOEFL? Né? O pessoal que vende o exame diz que é sempre maravilhoso fazer o exame. Qualquer nota é uma nota boa, você tem que fazer, porque é uma experiência muito legal. Como eu não vendo exame, como eu sou acadêmica, eu discordo, né? Porque, na verdade, um TOEFL abaixo de 80, dificilmente algum programa vai aceitar. Né? Então, você tem que tirar de 80 para cima, né?
para comprovar um B2, né? Universidades com uma reputação melhor, digamos assim, né? Elas normalmente vão pedir acima de 100, entre 90 e 100, pelo menos, né? A nota máxima é 120. Por que que tem essa exigência de uma nota maior? Porque o TOEFL mede só até o C1. Se você tirar 120, você é C1 e não C2. Então, eu tirei 120, eu ainda não estou no último nível de fluência em inglês. Então, no mínimo, você tem que tirar aí um 90, 100, 80, dependendo do seu programa, já vai ser aceito. E aí, como me preparar, né? Como me preparar e o que a gente está querendo trazer para vocês hoje também, assim, como nós da WP1 Inglês podemos ajudar vocês nesse caminho, né? Como você vai get ready for TOEFL? Bom, a gente tem um teste de preparação aqui, a gente tem um curso de preparatório, né? E nós trabalhamos no English from Zero. A ideia é que você, no nosso curso, deixa eu só voltar aqui. Você, no livro 1, a gente te consolide como um A1, vai depender de você também, mas essa é a ideia, né? No livro 2, como A2, no livro 3, como B1, né? A gente termina o curso no livro 3. Aí tem o livro 4, conversação, que tem o objetivo de consolidar você no B1, talvez trazer você um pouquinho para o B2. E agora a gente tem o Get Ready for TOEFL, que tem o objetivo de puxar você para um B2, quem sabe olhar para um C1 já, né? E se consolidar, conseguir fazer o exame e tirar uma nota dentro dessa nota que eu falei para vocês, acima de 80, né? Ou por aí, por volta de 80. Então, esse é o objetivo da nossa task, levar você até aqui. Levar você até esse nível. Professora, mas eu não vou fazer o TOEFL esse ano. Mas você já se prepara, porque quando você precisar, às vezes quando surgir a oportunidade na sua vida, né, do evento, do intercâmbio, aí você tem que apresentar em 2 meses. E aí você não vai ter tempo de se preparar, né? O ideal é que você já esteja preparado, que você já tenha feito esse caminho. E aí, eu não sei se os meninos que estão aqui são nossos alunos, né? Eu vou perguntar assim, what do they expect of you, né? O que eles esperam, o que nesse teste eles esperam de você, né? E aí eu vou ilustrar também com algumas questões que a gente tem nas aulas às vezes. O pessoal de tecnologia não costuma gostar muito de se comunicar, né? Ser mais quietinho. Nós da Humanas, nós somos falantes, falamos muito, se deixar a gente fala sem parar. E o pessoal da tecnologia costuma ser mais quietinho. Nesses exames, normalmente, porque o TOEFL, ele trabalha as 4 habilidades. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Ele trabalha as 4 habilidades. Então, você tem prova de reading, listening, speaking and writing, né? Então, você vai trabalhar as 4 habilidades. E aí, por exemplo, numa prova de speaking, por exemplo, o que ele espera de você? Vamos dizer que haja uma pergunta do tipo what do you think about in-person and online teaching? What do you prefer? What are the advantages and disadvantages of each one? Aí o aluno, e conhecendo um pouquinho o aluno da Exatas, ele pensa, bom, ele quer saber a minha resposta, a minha opinião. I prefer in-person classes. Because I think, I don't know, because I prefer that, because I think they are more convenient. Or I prefer online classes because I think they are more convenient. Show, respondi. Resposta feita. No. Não é assim que funciona. Ele não quer saber sua opinião. Ele não quer saber sua resposta. Ele está te dando uma oportunidade para se comunicar em inglês e mostrar o alcance do seu vocabulário, da sua fluência e tudo mais. Então,
você tem que preencher o tempo de forma fluente. Não importa. Bom, eu nunca pensei, professora, se eu gosto mais de online ou in-person classes. Vai ter que pensar na hora, invente, né? Invente a sua opinião, invente uma opinião lá. Você vai ter que listar e você vai ter que responder mais ou menos. Since the pandemic, we have watched the rise of online classes, and I see that there are many advantages in that kind of classes. On the other hand, I think that in-person classes, blá, 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 blá. Você vai ter que listar uma série de coisas. E é por isso, às vezes, queridos, que o seu professor pede para você abrir a câmera se é no curso online. Ou ele pede para você fazer um monte de perguntas. Mas que tanto esse professor pergunta a minha opinião, não tenho tanta opinião. Mas é porque ele está querendo te dar a oportunidade de treinar o seu inglês, né? Normalmente ele não está interessado na sua opinião, talvez esteja, mas ele está interessado em que você consiga se comunicar e treinar o que você trabalhou naquela aula, o seu target language, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos também. O que, por exemplo, eu fiz o teste recentemente, um sample do TOEFL desse novo modelo. E aí o exame ele é todo voltado para a realidade acadêmica. Ele mede se você consegue se comunicar dentro de uma realidade acadêmica. Então, no reading, você vai ter textos de textbooks, textos de áreas diversas, porque o exame não pode prever se você é da área de tecnologia. Então, pode cair psicologia, pode cair artes. Eu caí um texto, o último que eu fiz caiu um texto sobre glaciers, The Movement of Glaciers, ou seja, o movimento das geleiras, como as geleiras se movem, que eu já não lembro mais, enfim. Mas caiu sobre isso. E aí você vai responder, você vai ver a sua compreensão textual, a compreensão geral e específica sobre aquele tópico. No listening, você vai ter algumas lectures, algumas palestras de professores, aulas que você vai ter que ouvir e depois responder sobre o que o professor está falando. Você vai ouvir também alguns diálogos entre aluno e professor. Nesse último que eu fiz, por exemplo, tinha um diálogo de um aluno que foi na secretaria porque ele estava para se formar e ele achava que ele já tinha concluído os créditos obrigatórios. Mas ele não tinha, né? Tava faltando. E a secretária falou para ele: you should talk to your chairperson as soon as possible. Você devia falar com o seu coordenador o mais rápido possível. Então, são sempre situações acadêmicas, né? Situações do dia a dia de vocês. Porque o exame quer medir se você consegue se comunicar. Se você for estudar em uma universidade nos Estados Unidos, você consegue entender as aulas? Você consegue ler os textos? Você consegue interagir com o professor, com o pessoal da secretaria? Você consegue escrever os seus writings, né? Então, é isso que o exame vai medir, tá? E ele, por exemplo, no writing, esse último que eu fiz o teste, né? O writing era sobre green areas in urban spaces, que eu não tenho lá grande opinião, né? Mas escrevi um texto, ultrapassei lá até o limite, falando toda a minha opinião sobre áreas verdes em espaços urbanos. E ele espera que você use expressões idiomáticas, por exemplo, é muito importante, né? Que você não use linguagem repetida, que você use phrasal verbs, né? Que é uma característica de alguém que está acima do B2, que você saiba usar uma variedade de vocabulário, né? Que você não fique repetindo as mesmas palavras, as mesmas expressões. Então, tudo isso vai entrar quando o examinador for medir, né? Digamos assim, for fazer o seu score daquela section, né? For dar a nota daquela seção sua. Então, você é capaz de usar expressões idiomáticas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Você é capaz de se comunicar usando, né, a good range of vocabulary, né? Então, esse é um ponto, né? Então, isso você
precisa trabalhar. Isso que ele espera de você. Por isso, não basta responder. Lembra aquele exemplo que eu dei? Não basta responder. Né? Você tem que conhecer o que o exame espera de você. Que tipo de linguagem você tem que produzir para que você possa ter um score interessante. Muito bem. Então, por exemplo, no nosso curso aqui, no Get Ready for TOEFL, o que a gente vai ver? O que a gente vai fazer? Né? Partindo da premissa que você já tem um inglês intermediário, né, que você já fez até o nível 3, você vai conhecer e explorar cada uma das sessões do teste. Isso é muito importante, porque você tem que conhecer o teste, que tipo de questões você vai ter, o que vai cair, o que ele espera de você, para toda a prova, né, gente? É importante, sempre que você for participar de uma prova, é importante que você conheça como que a prova funciona. Trabalhar as habilidades exigidas em cada uma das sessões, né? Revisar o conteúdo gramatical daquela que é necessário e também trabalhar vocabulário específico para o exame, né? Como eu falei, tem certas expressões idiomáticas, certos phrasal verbs que a gente espera que você saiba usar nesse nível. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Tudo bem até aqui, gente? Nós vamos ter um tempinho para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, questões sobre exames de proficiência, exames internacionais. Mas nós temos aqui dois dos nossos professores. Esse é o Diego, a Lívia. Eles vão estar trabalhando com o preparatório para o TOEFL esse semestre. E eles vão trabalhar com vocês aqui algumas expressões. Vamos ver como é que vocês estão. Não se intimidem, né? Calma, Ana. Não se intimide. Só de brincadeira, tá bom? Só de brincadeira. Vamos lá, gente? Oi. Eu acho que eu vou ficar aqui embaixo, porque eu acho que eu já sou grande o suficiente. Acho que vocês conseguem me ver daqui, né? Vou passar. Cadê? First one. Então, a gente vai ver algumas expressões idiomáticas, como a professora falou, e a gente vai tentar ver qual é o melhor significado que se encaixa naquela frase ali, tá bom? First one. I failed this class. It may hold up my graduation by as much as a year. Então, a primeira opção que a gente tem ali é to delay. Second one, to support. Qual dessas vocês acham que é? Pode chutar, pode falar. Se estiver errado, a gente vê ali por que tá errado. Tu falou? Falou? To delay? Todo mundo concorda? É to delay, né? Hold up ali significa to delay. Vai atrasar a graduação da pessoa por mais ou menos um ano. Second one, the internship is very time consuming. Do you think I should take time off from school? Então, qual dos três é melhor que se encaixa ali? Take a break from something, to withdraw or remove something, or to become popular or successful. Take a break. Todo mundo concorda? Sim, to take time off ali significa to take a break, né? Tirar um tempo ali da escola, da faculdade, no caso ali, school, significaria faculdade, para fazer a internship. Third one, the right decision can be broken down into a list of pros or and cons. First, to stop working, break down, to decompose or to itemize. Decompose. Alguma outra resposta? Ele falou decompose, falou itemize. No? Is to itemize. Itemize significa colocar em itens. Então, fazer uma lista, né, de pros and cons. Decompose ali seria uma coisa mais orgânica, tipo, decompor mesmo, entendeu? Sei lá, uma célula decomposing something. A cell breaking down something, tá? É isso. Acho que o próximo é tu, Diego. Calma. Obrigado.
Bom, gente, só queria pegar esse gancho das expressões idiomáticas para falar um pouquinho da importância delas. A gente pode estar olhando para essas perguntas e essas que são as questões do TOEFL, eu achei que era mais difícil. Isso aí tá moleza. Então, na verdade, a gente está trabalhando essas pequenas atividades aqui para falar um pouco dessas expressões idiomáticas e dizer que não são exatamente assim essas questões. A gente vai focar em trabalhar como as expressões idiomáticas, ou os phrasal verbs, do qual a gente falou, são importantes para a prova e como eles vão aparecer. Como a professora mencionou, a gente vai trabalhar as 4 habilidades e as expressões idiomáticas vão ser importantes para todas essas 4 habilidades dentro da prova. Vamos pegar como exemplo essa primeira aqui, mais uma atividade que a gente resolveu trabalhar com vocês. A gente tem uma expressão idiomática ali, que é cut, com alguma outra palavra ali que está entre as alternativas. The government plans to cut the expenses in scholarships from 15% to 12% next month. E aí a gente tem opções aqui para complementar essa expressão, que é cut off, cut out ou cut back. Ok? Analisem bem a frase e aí vamos ver qual dessas opções melhor se encaixa aqui. O que vocês acham? Quem acha aí que é cut off? Quem acha que é cut out? Alguém? Cut out? Okay. Quem acha que é cut back? Tá chegando. Tem gente que não acha nada. Quem acha que não é nenhuma das alternativas? É uma das alternativas, tá, gente? Por favor. Então, assim, a gente pode tender a achar que é cut out, né? Porque a gente já está acostumado a ver, eu vi uma série, eu vi um filme, etc. Que significa cortar, né? Só que o cut out, ele tá mais atrelado a você cortar totalmente alguma coisa, você reduzir a zero, a nada, acabar totalmente com alguma coisa. E o cut back seria a alternativa correta para complementar essa frase aqui. E é por que a gente chega nessa conclusão? Temos ali, de 15% para 12%. Okay? Então teve uma redução de 15% para 12%. Por isso a gente vai dar preferência ao cutback. E aí, por que eu falei aqui das habilidades, também da importância que isso tem para a prova em si do TOEFL? A gente vai pegar uma atividade da sessão de reading, por exemplo. Temos ali um textinho, né? Um texto de um parágrafo, vamos dizer assim. E aí, eles vão te dar algumas alternativas do tipo... As 4 alternativas são uma frase reescrita de um trecho daquele. Então, vamos fingir que esse trechinho aqui, esse fragmento, é um fragmento do texto de reading, certo? E aí, as 4 alternativas vão da seguinte forma. Escolha a alternativa correta em que haja uma reescrita desse texto sem que se altere o significado. Então, vamos supor que apareça no texto um cutback, e aí uma das alternativas tem incluída a palavra reduce, por exemplo. Okay? Essa vai ser a alternativa correta. E aí, como é que você vai saber que cutback é reduce? Através do preparatório que a gente vai fazer com vocês, trabalhando as expressões idiomáticas. Ok? Vamos para o próximo exemplo aqui. During the class, the teacher brought the research program subject. Okay? E aí, para completar as expressões idiomáticas. Brought up, brought in ou brought on. Ok? E aí, primeiro de tudo, a gente vai ver qual se encaixa e vai ver o que significa. E aí, quem acha que é brought up? Quem acha que é brought in? Brought in. Quem acha que é brought on? Ok, beleza. Quando a gente fala da expressão to bring up something, é quando você traz à tona algo, quando você menciona algo, você vai começar a falar de um assunto, you bring up the subject. O passado de bring é brought, né? Então, brought up seria a resposta correta aqui, porque a gente está analisando a frase toda. He brought up the research subject, the research program subject. Então, a partir daqui, a gente já definiu que brought up é a resposta correta. Okay. Próxima. Studying consistently is something you can't have without, do without, or make without. When aiming for a test approval. Alguém já ouviu essa expressão? Ou uma dessas expressões? Quem acha que é have without? Quem acha que é do without? Quem acha que é make without? E o resto nenhuma das alternativas, né? Ok, tudo bem. Do without é a resposta correta aqui pra gente. O que quer dizer quando você quer executar uma ação, tá? E se você não precisar, na verdade, se você precisar necessariamente de algo, se algo for crucial para que você execute essa ação,
do without, ok? Ou nesse caso aqui, you can't do without, você não consegue performar aquela ação sem ter aquele item específico ou aquela pessoa específica, ok? Então, assim, você não consegue, por exemplo, ter uma aprovação num teste sem estudar consistentemente. É algo que você não pode abrir mão, ok? Então, vamos tratar dessa forma, né? Can't do without eu não posso abrir mão de tal coisa, ok? E aí a gente vai ter a expressão idiomática já formada pra gente. E como eu falei, temos as sessões de reading, speaking, writing e listening, né? Vai ser importante só para o reading, porque eu dei exemplo aqui? Não, né? Vai ser importante para todas as skills. Eu só mencionei o reading como um exemplo, né? E isso é importante porque a gente está tratando de vocabulário, basicamente. E eles estão testando para proficiência aqui, eles estão testando, entre tantas outras coisas, o seu vocabulário, a gente diria que é um dos mais cruciais aí, né? Para saber que você tem um inglês de nível mais avançado e você vai fugir do usual, vai fugir do básico, né? Vai fugir das repetições, como a professora mencionou. Então isso vai explorar o quão extenso é o seu vocabulário e, claro, a forma que você aplica esse vocabulário durante as skills. Ok? Dúvidas sobre expressões idiomáticas, sobre outra coisa? Se não, eu vou passar a palavra novamente para a professora. Gente, vocês têm alguma dúvida não só sobre as expressões para os nossos professores aqui, mas sobre a questão dos exames? Ficou perguntas, questões, dúvidas, questionamentos? Agora é o momento. Alguém? Não? Tudo certo, maravilhoso. Eu acho, você pode fazer. Como os exames são pagos, deixa eu voltar aqui. Como os exames são pagos, você pode comprou, fez. A opção é sua, não tem. Aqui eu falei de 2 só, né? Você pode fazer qualquer exame de proficiência contanto que você pague, né? Mas você só vai ter o certificado se você tiver um certo nível. Como eu falei, os 2 exames, o TOEFL e o IELTS, eles são exames de régua. Então, você recebe o certificado mesmo que o seu nível não seja tão alto. Mas esse certificado só vai ser útil para você, ou seja, você só vai poder apresentar ele numa universidade, num programa, enfim, se você tiver um certo nível. No caso do IELTS, eu expliquei para o pessoal acima de 6,5, né? Depende do programa, depende do que estão pedindo, né? Porque cada universidade, cada programa, às vezes tem a sua nota de corte. Então, depende. Então, no caso do TOEFL, eu diria que abaixo de 80, ele é, assim, não sei, né? Serve para você, você guarda, né, em casa. Mas você guarda para você. Mas não dá assim para você apresentar como um comprovante de proficiência, né? Mas é livre. Fazer pagando é livre. Agora você pode também, gente, tem vários sites gratuitos. Tem, por exemplo, do TOEFL tem um Test Ready, que é o site oficial da ETS. Você pode fazer simulados, você pode fazer tarefas, você pode ir se testando, né? E existem vários aplicativos onde você pode fazer testes gratuitos. Eu queria saber, será que eu sou B1, B2? Bom, tem vários. Eu indico ele é recente, ainda está sendo testado, mas já está funcionando plenamente, que é o English Score. Ele é do consulado britânico, já conhecem? O English Score. Então, você pode fazer pelo celular, né? De graça, você não recebe o certificado. Ele manda o seu score, mas você não recebe. Depois que você pagar uma taxa, você recebe o score. Então, você pode fazer para se testar, né? É uma ideia. Ele é um exame ainda não tão aceito, mas para você se autoavaliar, né? Melhor de graça, né, gente? Deixem para fazer o exame pago quando você tiver, eu sei que eu vou concorrer a uma bolsa. Beleza. Então vou, aí vale a pena. Então eu estou num programa de pós-graduação. Aí você vai lá e paga o exame porque eles vão exigir de você, enfim. Alguma outra dúvida? Fala-me.
No momento, não. Né? No momento, nós não aplicamos. O único exame de proficiência que a gente aplica é pelo CEL. A gente aplica uma proficiência em leitura de língua inglesa, que servem para os programas de pós-graduação das federais. Porque quando você entra no mestrado, né, você tem que comprovar o nível, uma proficiência de leitura em inglês. Então, é só esse que a gente aplica. Mas aqui em Manaus tem centro aplicador. Então, o IELTS é na cultura inglesa. Normalmente é feito na unidade das Laranjeiras. E o TOEFL você pode fazer no IBEL. Né? Você se inscreve pelo site do exame, paga a taxa, né, porque é direto, mas tem o centro aplicador. Eu não sei se tem taxa do centro também, tá? O preço que eu falei, por exemplo, o TOEFL está $240, é o preço da ITS, que coordena o exame. Fala, Jonas. Não, infelizmente. Ai, gente, infelizmente não. O TOEFL, ele vale 2 anos. Então, você tem que fazer... Quando você vai realmente... Você vai entrou, passei no mestrado na Universidade de Oxford. Os anjos digam amém aí, né, gente? Aí você faz o seu TOEFL e apresenta para fazer a inscrição. Na verdade, para concorrer, você já tem que apresentar, né? E aí você apresenta o exame. Você faz porque ele vale 2 anos. Né? Esses exames normalmente valem todos eles de 2 a 3 anos. Tem alguns que são permanentes, mas normalmente, mesmo aqueles que não colocam uma data, a instituição ela vai olhar a data que você fez. E isso conta. Eles pedem normalmente, quando não tem uma data o exame, não mais que 5 anos. O exame não pode ser. Mas o TOEFL, no caso, ele só vale 2 anos. Então, é isso. Outra dúvida, gente? Se não temos dúvidas, espero vocês na WP1 Inglês. Espero vocês no preparatório para o TOEFL. Come and get ready with us. Okay? I hope we see you at our classes. And I hope you get a very high score at TOEFL, okay? I hope you come to class and you get 120, okay? Sim, inscrições são abertas, gente. Se você ainda não se inscreveu, se você tem nível, se você já é B1 e você não se inscreveu para o Get Ready for TOEFL, please come. We are waiting for you. Isso, perfeito. Tudo bem? Todo mundo antenado com o Diego? Nivelamento segunda-feira, gente. As aulas começam na sexta-feira, dia 3 de maio. Então, a turma de sexta-feira começa dia 3 de maio, a turma de sábado começa dia 4, as outras turmas começam dia 6. As aulas são na FLET. As aulas são na FLET. Temos lá o nosso laboratório de línguas. Não sei se vocês tiveram oportunidade, a gente tinha um vídeo passando. Mas tem sempre vídeos no site do Super. A gente tem uma sala bastante, um laboratório bem equipado, onde você vai poder fazer simulados e tudo mais. Tá bom? Falei tudo, gente, que eu estou bem distraída agora. Alguma outra dúvida? Não? So, see you soon. Thank you very much. Thank you for coming.